Meu Deus, afinal, como que eu vou fazer para captar o áudio da cerimônia com uma qualidade melhor? Eu uso lapela? Será que seria legal eu investir em um lapela? Que eu coloco lapela no noivo, mas eu posso colocar no noivo ou eu coloco no celebrante? Ou coloco na noiva? Ou eu coloco no microfone, eu já vi isso também. Ó, dá para colocar assim, que é legal que a gente já faz propaganda da marca, do lapela ali. Ou não, ou se não, acho que talvez pode ser melhor eu comprar um gravador, tipo um Zoom H8. O Zoom H8 é top, ele é bem legal. Mas será que precisa ser o Zoom H8? Não pode ser um Tascam, um DR40, ou um Zoom H4, ou um Zoom H1, ou o DR05, que é equivalente ali ao Zoom H1. Ah, eu tô confuso, cara, eu não sei. Jesus, me ajuda! Calma, meu amigo, eu vou te ajudar. Eu não sou o Jesus verdadeiro, mas eu sou o Jesus da Shopee. Portanto, eu tenho algumas limitações. Por exemplo, eu não consigo transformar água em vinho. Porém, eu consigo te explicar como que eu faço para captar o áudio durante a cerimônia. E aí, como vocês estão? Eu sou o Jonatas Ribeiro, vulgo Jesus, e hoje eu vou explicar para você como que eu faço para captar o áudio durante a cerimônia. E também eu vou falar um pouquinho sobre a diferença, das formas que a gente pode estar captando o áudio durante a cerimônia, qual que seria a diferença entre um gravador e outro, quando que é melhor a gente usar um lapela, quando que é melhor usar um gravador externo, enfim. Eu vou passar para você todos esses detalhes de como eu faço geralmente a captação durante a cerimônia. Meu amigo, se tem uma coisa que dá dor de cabeça para o filmmaker é o áudio. Isso com certeza é o que mais dá dor de cabeça para os filmmakers, principalmente para gente que faz eventos todo final de semana. Tem eventos que são bem tranquilos, que dá tudo certo em referente a áudio, mas também tem aqueles eventos que a gente acaba tendo dor de cabeça tanto na hora de captar o áudio, seja porque o DJ ou o pessoal do som ou a banda que está ali não colabora com a gente, ou porque realmente o equipamento, às vezes, que eles estão utilizando não é um equipamento tão bom, não é uma mesa de som tão legal, enfim. Mas, enfim, eu sempre gosto de captar o áudio de várias formas diferentes, Então, eu nunca vou somente com uma forma de captação de áudio, porque eu posso acabar ficando na mão, Já teve vezes, quem nunca passou por isso, de ir pegar o áudio direto da mesa e você faz os testes, a banda fala, não, perfeito, o áudio, o volume é esse, a gente não vai aumentar o volume, vai ser esse mesmo. E aí você testa e o volume tá perfeito. Só que na hora que começa a cerimônia, o cara vai lá e aumenta o som, aumenta a guitarra, aumenta o teclado, o piano, a voz, e o áudio fica todo estourado, fica uma porcaria depois. Então, para evitar esse tipo de problema, eu gosto de fazer pelo menos a gravação de 2 ou 3 formas diferentes. Então, geralmente, como que eu faço? Eu gosto de pegar um áudio direto da mesa, e aí geralmente eu peço o áudio da saída de fone da mesa, E por que geralmente eu peço da saída de fone da mesa? Também tem a possibilidade em algumas mesas da gente pegar uma saída auxiliar, e aí nessa saída auxiliar, o técnico de som consegue mandar pra gente separado, o que a gente quer. Se a gente não quiser, por exemplo, os instrumentos, quiser somente a voz, ele consegue mandar somente a voz naquela saída separada. Porém, como às vezes, nem sempre as mesas de som têm uma qualidade legal, e nem sempre também os técnicos de som, banda, DJ, enfim, têm essa disposição em ajudar a gente, Então, para evitar problema, para evitar que uma coisa fique muito mais alta que outra e tal, eu acabo pedindo realmente a saída de fone, porque ali na saída de fone vai ser meio que uma cópia ali, mais ou menos, do que tá saindo nas caixas de som, Então, é mais certeza que você vai ter um som um pouco mais equalizado. E eu não peço... Ô, Nescau! Bom, depois do discurso de ódio aqui do Nescau, voltando, então geralmente eu gosto de pegar realmente da saída de fone, porque aí é mais certeza que a gente vai ter o áudio mais bem equalizado ali, e eu não costumo pegar somente o microfone, Eu gosto realmente de gravar, pegar realmente
as músicas e principalmente quando tem banda tocando ao vivo, é importante a gente pegar o áudio da banda ali vindo da mesa, porque de repente você pensa, mas ali eu posso durante a cerimônia colocar, na hora da edição eu coloco uma outra música, eu coloco uma música mais cinematográfica, mais bonita. Cara, pensa bem, a noiva contratou a banda, pagou 5, 10 mil reais pra banda tocar na cerimônia dela, e o que a banda tocou ali no casamento não vai sair nas fotos, nas gravações de celular vai ficar horrível, enfim. A única esperança da noiva conseguir ver, ouvir novamente como que foi a banda que ela tanto queria no casamento dela tocando, a única esperança dela é ver isso no vídeo do casamento. Nem que seja só um trechinho, né? Nem que você pegue somente um trechinho ali de cada momento, de cada música que tocou em cada entrada, mas eu acho importante ter isso daí porque para a noiva com certeza isso é importante, pelo menos para a maioria das noivas. Então quando eu vou pegar o áudio direto da mesa de som, eu peço realmente para o técnico de som me mandar tudo, me mandar o geral, por isso que geralmente eu pego da saída de fone, porque ali vai ter todos os instrumentos que estão ligados na mesa e o microfone também. Mas essa é somente uma das formas que eu faço essa captação, e aí geralmente eu utilizo ou o Zoom H8, né? Porém você não precisa, na verdade, o Zoom H8, quando eu investi nele, nem foi pensando especificamente em casamentos, porque é muita coisa, cara. Isso daqui é um exagero para você gravar a cerimônia, para você usar em casamento, para você usar ali na guerrilha, nos eventos. Realmente é um exagero, né? Algo que não tipo assim, é tipo você ter uma Lamborghini só para comprar pão na padaria, sabe? É mais ou menos isso. E a padaria é na esquina da sua casa. Então, apesar de eu sempre levar o Zoom, eu também levo o Tascam 05 ou o Tascam DR40, eu sempre levo algum outro gravador assim junto também, né? Porque se eu posso pegar direto da mesa tanto com o Zoom quanto com o Tascam DR40, né? Que ele seria meio que equivalente a um Zoom H4, né? Seria meio que concorrente ali. Eles têm umas diferencinhas, mas é meio que quase a mesma coisa, né? Ele tem duas entradas combo também, que é tanto XLR quanto P10. Assim como o Zoom H4, né? Então a gente consegue também pegar direto da mesa, e o DR05 também a gente consegue, né? Porém, ele só tem entrada P2. Então no caso aqui eu costumo usar, quando eu preciso usar ele na mesa de som, eu costumo usar um cabinho P2 P10 ou P2 RCA, dependendo de como que é a mesa de som, tá? Então, cara, se você tá com pouca grana e precisa investir num gravador, algo assim, para captar o áudio da mesa de som, se o seu budget é muito básico e você só consegue chegar num Zoom H1N ou num Tascam DR05, algum gravador mais ou menos nessa faixa de preço, cara, fica tranquilo, pode ir que você vai conseguir sim pegar o áudio com qualidade. Em algumas situações, inclusive, às vezes eu tô com o Zoom H8, mas eu acabo optando por utilizar o Tascam DR05 na mesa de som, né? Então depende muito da situação ali, porque tem diferença de qualidade de áudio? Tem, né? É óbvio, se você ouvir, né? Não dá para ver um áudio, se você ouvir o áudio gravado pelo Zoom e ouvir o mesmo áudio gravado da mesma mesa, da mesma forma ali, com a mesma configuração e tudo mais, gravado pelo Zoom H1N ou pelo Tascam DR05, você percebe que tem sim uma diferença de qualidade. Nesses gravadores um pouquinho mais simples, eles perdem um pouquinho nos graves, porém, cara, é uma diferença que o cliente final não nota. É uma diferença muito pouca e acaba sendo irrelevante assim na maioria dos casos, tá? Então depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer. Se você vai gravar uma banda tocando realmente, se é um trabalho para a banda, um trabalho em que o áudio realmente tem que ser perfeito para a banda, porque eles vão vender o trabalho deles, vender os shows da banda ali com esse vídeo que você está fazendo, aí vai no Zoom, né?
porque você quer pegar a melhor forma possível. Agora, realmente nessa situação da cerimônia, pegando direto da mesa ali, não vai ter tanta diferença assim entre esses gravadores. Então, uma das formas que eu faço para captar o áudio é essa, é a forma principal, que é pegando direto da mesa. A segunda forma é colocando o gravador, geralmente eu faço isso com o Tascam DR-05, é colocar o gravador na frente da caixa de som, né, da PA, que a gente chama. Colocando ele ali na frente da caixa de som, você consegue pegar todo o áudio que está saindo ali das caixas, então é um bom backup também. Se caso der BO na mesa, se por algum motivo você não conseguir pegar um áudio legal direto da mesa, pelo menos você tem esse backup, né, esse áudio gravado direto ali na frente da caixa de som do amplificador ali, enfim. Então você consegue ter um backup bem legal, com uma qualidade boa também, fazendo assim. É óbvio que direto da mesa a qualidade vai ser melhor, porém você consegue ter uma qualidade legal ali também. Então já são duas formas. E a terceira forma que eu faço, que eu uso também, é óbvio que é com o lapela, tá? E como que eu utilizo o lapela? Eu vejo muita gente utilizando, né? Não quer dizer que tá certo ou errado, né? Isso daí vai realmente de cada um, do que você acha mais prático, do que você acha mais legal. Se você se sente feliz fazendo assim, beleza, seja feliz, tá? Quem sou eu para te julgar, né? Eu sou Jesus. Então assim, uma forma que eu vejo muita gente utilizando é colocando o lapela no microfone, né? Desse jeito aqui. Consegue um áudio legal? Com certeza, você consegue, porque o celebrante, o pastor tá falando aqui e o lapela tá aqui próximo. Porém, na minha visão, na minha opinião, na minha humilde opinião, não é nada bonito, né? Recentemente, inclusive, eu vi um vídeo de um casamento que eu achei sensacional, cara. Eu não lembro agora o nome do filmmaker, mas era um vídeo de casamento lindo, que eu achei muito, muito top. Era um lugar muito chique, parecia que tava, parecia que era na Grécia, assim, mas talvez até seja. Enfim, era um lugar incrível, com uma estrutura muito legal, a noiva era linda, o noivo tava chique, né, tava bem arrumado. Porém, na hora dos votos, aqueles votos lindos com aquela música, aquele fundo cinematográfico rolando, e aí quando apareceu a noiva falando ali os votos dela, a cena era essa, né? O lapela na frente do microfone, o lapelinha da DJI, né? Escrito DJI bem grande, né? Na frente. E cara, naquele momento ali, quando eu vi o lapela, eu falei, nossa, quebrou total, assim, na minha visão, na minha opinião, quebrou totalmente o clima do vídeo, né? Porque tava lindo, tudo lindo, e aí, tipo, de repente, aquele lapelão ali, aquele quadro daquela caixa de fósforo, né, presa no microfone, meio que deu uma quebrada, assim. Eu não sei se é só eu que tenho esse toque, né? Se você também tem problema com isso, comenta aí embaixo, ou se não tem também, se você faz isso daí, comenta aqui que eu quero saber. Eu não vou mentir, eu já fiz, às vezes eu faço isso, tá? Mas por que às vezes eu faço isso, e por que eu acho ruim que eu falo, que eu acho ruim, sendo que às vezes eu faço? Porque depende muito da situação. Às vezes você está muito na correria, às vezes, sei lá, você tava no making off da noiva, teve que correr, você tá sozinho no casamento, tá fazendo o casamento sozinho, não tem ninguém para te ajudar, e você precisa resolver o áudio muito rápido ali, porque já vai começar a cerimônia. Cara, você tirou ali o lapelinha do bolso, colocou no microfone e já era, tá resolvido, entendeu? Você resolveu o BO ali de uma forma simples e rápida. Então é prático, tá? Isso é prático, então por isso que eu falei que eu já utilizei dessa forma numa situação dessa, que tinha que resolver muito rápido ali. Eu falei, vai ter que ser assim. Mas, sinceramente, esse aqui é o meu plano Y, tá? Plano Z é usar o áudio da câmera, mas esse aqui é o meu plano Y, tá? Então, antes de fazer isso, de colocar o lapela no microfone, eu uso todas as outras possibilidades que eu tiver. E o lapela, como que eu uso geralmente? Eu coloco um lapela no blazer do noivo, tá? E aí é legal que esses modelos de lapela, né, que vem com imã, né? O imã que você consegue prender aqui,
Dessa forma fica bem legal que você não precisa colocar o lapela preso ali no blazer do noivo, você consegue colocar ele escondido, né? Então geralmente como que eu faço? Eu coloco o lapela por dentro do blazer e aí eu coloco o ímã por baixo da lapela mesmo, tá? Para quem não sabe, o blazer, aquela parte da frente ali se chama lapela mesmo. Então eu coloco por baixo da lapela do blazer o ímã e o lapela fica por dentro do blazer, né? Do paletó. Então fica praticamente invisível. Você só consegue ver quando você faz um take de lado, né? Que aí aparece ali de lado, acaba aparecendo o lapela ali por dentro do blazer. Porém, quando você grava o noivo de frente ou do outro lado, o lapela praticamente não existe e você consegue pegar um áudio perfeito, tá? Então, geralmente é dessa forma que eu faço. Eu coloco um lapela no noivo, outro lapela no pastor ou celebrante ou padre, enfim, que vai estar ali, tá? Pego o áudio da mesa e quando eu vejo que tem necessidade também, eu pego direto da caixa de som, tá? Agora, Jesus, me ajuda, eu tenho um orçamento baixo e não dá para eu ficar comprando tudo, não dá para eu investir num Zoom H8, não dá para eu comprar tudo, todos os gravadores. Eu tô com um budget muito baixo mesmo, eu tô começando agora, vou fazer meus primeiros casamentos, o que você me aconselha? Bom, eu aconselho que realmente você tenha pelo menos 2 formas diferentes, tá? No mínimo 2 formas de pegar o áudio porque como eu falei, cara, áudio realmente é algo que dá BO, entendeu? Nesse tempo todo fazendo casamentos, eu já passei por muitos problemas assim, né, em relação a áudio, mas não por ter dado problema no equipamento ou algo assim, mas problemas de realmente, por exemplo, tem algumas igrejas, né, algumas capelas que você vai que eles simplesmente não permitem de forma alguma que você mexa na mesa de som, que você coloque um gravador na mesa de som. Eles realmente não permitem, eu já passei por muitas situações assim, tá? E aí nesses casos não tem jeito, né? A gente explica pro casal, explica pros noivos, olha, a gente tentou, eu fui lá, conversei com fulano, com ciclano, e eu tô tentando, mas eles não estão deixando a gente pegar direto da mesa. Então eu vou ter que pegar de uma outra forma, assim, e aí a gente tem que explicar, sempre passar pros noivos, isso é muito importante. Sempre que você vê que tem que você vai ter alguma dificuldade referente a alguma coisa, assim, é importante você passar isso daí para os noivos, tá? Porque depois eles vão te cobrar, entendeu? Então, se você, no caso da banda, por exemplo, que eu falei, você se preocupa só em pegar o áudio da voz e fala, depois eu coloco uma música cinematográfica de fundo. Aí, depois a noiva fala, nossa, você não tem o áudio da banda tocando? Eu paguei 25 mil reais. Eles são famosos, eles vieram da Argentina. E aí? Então, assim, áudio realmente a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, pelo menos 2 formas diferentes. Se possível, como eu falei, o Zoom H1N ou o Tascam DR05, eles funcionam muito bem. É um gravador que eu indico para todo mundo, tá? Por quê? Ele vai ser muito versátil, porque como eu falei, ele tem entrada P2, então você consegue com um cabinho... deixa eu ver se tá fácil aqui. Deixa eu ver, acho que tá aqui. Ou não. Ou será que não? Achei. Aqui, por exemplo, eu tenho um cabinho P2, P10, né? Então, com esse cabo aqui, eu consigo ligar no gravador, né, o P2 do gravador, e o P10, ele é estéreo, você consegue ligar na saída de fone da mesa, tá resolvido, entendeu? Então você consegue pegar o áudio direto da mesa com esse gravador aqui, tá? E também, se você não se sentir muito à vontade fazendo dessa maneira, ou tenha que ser meio que na correria, enfim, você também consegue colocar esse gravador na frente da caixa de som, só colocar ele num tripé, e aí você pega também todo o áudio que vai vir da caixa de som, você vai estar gravando. E também você pode colocar um lapela nele, como ele tem um P2, você pode pegar um microfonezinho de lapela. O meu lapela não tá aqui, mas você consegue pegar um microfonezinho de lapela, ligar nele, coloca ele dentro do blazer do noivo, né? Ele não é tão grande assim, então você consegue colocar ali dentro, prende o lapela ali, já era, tá resolvido, tá? Então,
você consegue usar de várias maneiras diferentes esse gravador aqui, então ele é a minha maior indicação. E como eu falei, eu acho legal você pegar pelo menos duas formas diferentes, então minha indicação, se você puder, investe num gravador desse. Se puder investir um pouquinho mais, né, por exemplo, em vez de você investir num Zoom H8, cara, compra um gravador desse e um lapela bom, tá? Aí você vai estar mais coberto, entendeu? Então você vai estar mais tranquilo aí referente a isso. O lapela também é muito interessante, é muito legal, eu uso em todos os casamentos, principalmente porque a gente consegue pegar aqueles detalhes que acabam passando meio que despercebidos, né, pela maioria, como por exemplo, às vezes você tá com o lapela ali no noivo, na hora que o noivo recebe a noiva, ele fala alguma coisa muito importante, muito emocionante para ela ali naquele momento, só os dois. E ele não tá com o microfone na mão, ele falou no ouvido dela, ele falou ali para ela. E como você tá com lapela, você gravou isso, entendeu? E aí depois você vai surpreender os noivos, porque eles vão ouvir depois, vão ver o vídeo e vão ver esse momento. Nossa, olha, eu nem lembrava que eu tinha falado isso, olha que coisa linda. Então, assim, o lapela, ele é muito legal, é muito importante também nesse quesito, tá? Porém, você usar somente o lapela, você vai conseguir pegar um áudio, você vai conseguir gravar os votos, você vai ter tudo isso daí, principalmente se você utilizar daquela forma que eu mostrei para vocês também, com o microfone, né, colocando o lapela preso no microfone, você vai pegar todo o áudio ali, toda a celebração do pastor, do celebrante, e vai pegar os votos também, tudo perfeito. Porém, tem a questão da banda, como eu falei, das músicas, que pode ser que a noiva te cobre se você não conseguir gravar com uma qualidade legal o áudio da banda, tá? No meu caso, mesmo que a noiva não me cobre, mesmo que a noiva não esteja nem aí referente a isso, referente à banda, mesmo assim eu faço questão de fazer essa gravação, eu me sinto incomodado quando eu não faço, tá? Inclusive, às vezes tem instrumentos que são ligados na mesa, geralmente a maioria dos instrumentos são ligados na mesa, mas às vezes alguns não são ligados, né? Como por exemplo bateria, porque a bateria tem que colocar 7, 8 microfones ali em volta para microfonar e para ligar na mesa, né? E a bateria tem um volume muito alto por si só, então em muitos casos a bateria não é microfonada. Então o que às vezes eu faço também? Pego o áudio da mesa de todos os instrumentos com o Zoom H8 ou com o Tascam DR40, enfim, e eu coloco o DR05 num tripézinho na frente da bateria gravando a bateria, entendeu? E aí eu junto esses áudios depois, fica lindo. Então é isso. Resumindo, se você tá precisando comprar um gravador para fazer os seus primeiros casamentos, para gravar o áudio dos casamentos e você tá na dúvida, vai por mim. Tenta pelo menos investir em duas formas diferentes, pelo menos, de captar o áudio, para você ter um backup legal, tá? Porque o casamento é um dia único para o casal, é um dia muito importante, tá? E se você for parar para pensar, você tá, tipo assim, o casal colocou nas suas mãos o dia mais importante deles, tá? As memórias do dia mais importante deles. Então, você tem que ter esse cuidado, tá bom? Mas essa é a minha forma de captar o áudio durante a cerimônia, é o jeito que eu uso os gravadores, é a forma que eu faço a captação e a minha forma de pensar referente a isso. Mas eu quero saber a sua. Fala para mim aqui nos comentários como que você geralmente faz a captação do áudio durante a cerimônia, ou se você ainda não faz, como você pretende fazer, se você vai fazer o seu primeiro investimento num gravador aí para gravar cerimônias, né? Fala para mim qual que você está pensando em investir, se você concorda com tudo que eu expliquei aqui e me fala aí se você é garoto propaganda do lapela que você usa, se você coloca ele no microfone para todo mundo ver qual que é a marca, para todo mundo querer comprar, querer usar, enfim. Fala aí para mim que eu quero saber.